Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Cabelo diferente, mas ainda sou eu, Alexandre Heck, barbeiro com mais de 9 anos de experiência, formação internacional em barbearia clássica, aquilo tudo que vocês já sabem. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender como fazer um corte que é um mullet, um moicano e um crop, uma junção de três coisas juntos para um cabelo cacheado com 2 redemoinhos, então é muita especificidade. Fica aí, tenho certeza que vai ter um conteúdo legal que vai te ajudar a entender alguns detalhes desse tipo de corte, desse tipo de cabelo, dessa situação em específico. Ou em si para cada uma das situações, de repente chega alguém na tua barbearia algum dia que pede uma dessas coisas, você vai saber o caminho para chegar nesse resultado. Mas para você que talvez não saiba do que eu estou falando, assiste o primeiro vídeo que tem aqui nesse canal. É um vídeo que eu explico como esse canal está funcionando. Em resumo, é um curso online de barbearia grátis, traz conteúdo sobre tudo que envolve barbearia. Tem conteúdo de tutorial, tem conteúdo de técnica específica, tem conteúdo de gestão financeira, tem conteúdo de gestão de carreira, gestão de equipe, enfim, tudo que envolve barbearia, tem review de máquina, tudo que tem a ver com barbearia tem ou em algum momento terá um conteúdo aqui no canal. Mas, sem muita enrolação, vamos direto para o vídeo, que esse conteúdo tenho certeza que vai agregar muito na caminhada de vocês. Então, conforme a gente havia combinado, eu vou fazer aqui um moicano com mullet e uma franjinha. Um crossover, digamos assim, entre essas três características. Não é um corte em si, a gente chama de moica mullet, mas enfim, eu não dou um nome específico, a gente apenas vai juntar a ideia de um moicano com o início de um projeto de mullet, e nesse cabelinho específico a gente vai manter uma franja, então pode ser uma mistura de um moicano, mullet com um crop. Aquele cabelinho tem uma franjinha, ou tem gente que chama de short fringe é quando ele é mais curto, mas enfim, essas são as características desse corte. Além disso, tem as características desse fio em específico, desse formato de crânio específico, que é desse modelo, e a gente tem 2 redemoinhos. Eu já deixei separada aqui a ferradura e eu vou mostrar o que diferencia quando a gente tem 2 redemoinhos. A ideia da ferradura é a mesma de qualquer separação de ferradura, tem um vídeo aqui no canal já explicando a fazer essa separação. E quando a gente tem 2 redemoinhos, eu vou mostrar como é que eu faço o encontro da ferradura aqui atrás. Percebe o que eu fiz? Eu saio com a ferradura lá da frente, faço uma linha reta, faço o semicírculo e o fim do semicírculo ele termina dentro de um dos redemoinhos. Aí eu jogo o cabelo para baixo e o outro redemoinho eu saio do meio dele e continuo a ferradura do outro lado, saindo de dentro do outro redemoinho. Então sai do meio de um redemoinho, do meio de outro redemoinho, faz a ferradura de um lado, faz a ferradura do outro, e o que ficar entre os 2 redemoinhos, eu deixo que se comporte da forma mais natural possível. O que é para ir para baixo, vai para baixo, o que é para ir para cima, vai para cima, e assim eu tenho a minha ferradura e respeito o movimento do redemoinho, inclusive o encontro dos 2 redemoinhos. Eu não imponho uma separação que quebra os 2 redemoinhos no meio. Eu deixo que o cabelo se comporte da forma natural, porque é assim que ele vai se comportar quando ele não estiver separado. E para começar o corte, eu vou começar como eu sempre começo, fazendo a minha linha de base e o processo de graduação. Depois a gente trabalha toda a parte com tesoura. Então, para começar, mesma ideia de todo o corte. Porém, pensa que a gente vai fazer um semicírculo aqui com o nosso degradê, na ideia de moicano, contornando a orelha, como se a gente tivesse o degradê contornando a orelha. Eu vou usar a minha técnica de clipper over comb, que eu sempre utilizo, porém eu vou utilizar ela só até essa região atrás da orelha. Percebe como eu vou fazer isso? Pente por baixo do cabelo, a lógica é a mesma de todo o clipper over comb que a gente já fez. E agora eu passei para trás da orelha, ó, mais ou menos um pente do clipper over comb, um pente de largura para trás da orelha. Então eu fiz minha linha de base de lá até aqui. E agora você pode, se você conseguir pegar daquele lado, eu tenho mais facilidade fazendo isso aqui, ó. Coloco o pente por aqui, puxa para fora e tiro o que está sobrando, ó. Ok, já delimitei toda a minha área de trabalho em que eu vou trabalhar com a máquina. E aí o processo é exatamente o mesmo de qualquer graduação. Limpa toda essa região com pente 1,5, respeitando a linha de base que você já criou com o pente e com a máquina. Pente 1,5, vai ó, de baixo para cima, chegou na região de clipper over comb, puxa para fora. Contorna a orelha, deixando bem limpo e faz esse mesmo processo aqui atrás. Chegamos na parte de trás, qual que vai ser o meu cuidado? Eu não vou invadir a curvatura da cabeça, ó. Percebe que a cabeça ela é curva aqui, ó. Ela é curvada aqui para trás. A ideia vai ser passar a máquina da metade para dentro, pensando que para fora é na parte de trás da cabeça dele, então da metade para dentro vai estar encostando no couro cabeludo dele.
A metade para trás só vai acompanhar o que esses 4 dentes aqui estão fazendo, que é subir reto. Então, automaticamente, eu já crio uma espécie de graduação de dentro para fora, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou passar ó, de baixo para cima, respeitando a região que eu fiz o Clipper Overcomb, até alcançar essa linha de base que está lá em cima. Ó. Percebe como é que fica? A gente cria uma espécie de graduação já aqui atrás e alcança a nossa linha de base que foi definida lá em cima. Dessa forma, a gente já deixou limpo toda a área que vai receber a graduação e deixou preservada toda a região de cabelo que vai receber um corte ou polimento com tesoura. Já vou clarear essa região aqui, abaixo do pente 1,5 com o pente 1. Chegou até a região do pente 1,5, puxa para fora, fazendo aquele mesmo movimento que a gente faz em todo o processo de graduação aqui do canal. Segue a mesma lógica, não tem mistério nenhum. Aqui atrás a mesma coisa, ó. Aí chegou no pente 1, você pode começar a trabalhar nesse sentido. Vou vir para cá para vocês conseguirem enxergar. Você consegue trabalhar assim, ó, batendo para trás a máquina, em direção à área que foi preservada com o Clipper Overcomb. É como se você estivesse fazendo a graduação contornando a orelha. Ó. Faz para lá, faz para cá, faz para cima e faz para frente. É todo o contorno da orelha que recebe essa graduaçãozinha que vai dar esse aspecto de um moicano um pouco mais disfarçado, que é o que vai dar o destaque para a graduação. É esse contorno da orelha com o disfarce, com a graduação. Terminamos de fazer com o pente 1. Eu vou marcar com a minha máquina de acabamento. Faça isso só se você tiver segurança, não use a máquina de corte, tá? Vou marcar, mas vou marcar de uma forma bem sutil, não vou ficar apertando muito no couro cabeludo. Eu vou só fazer o suficiente para criar uma linha aqui, ó. Já vou dar uns tapinhas aqui para baixo, para juntar com a transição de barba, ó. E tudo que ficou abaixo dessa linha, já deixo limpo com a minha máquina de acabamento. Se vocês ainda não têm segurança de que vão conseguir tirar essa marca, começando com a de acabamento aqui, faz o que eu estou fazendo, igual eu mostro nos outros vídeos, que você vem de baixo para cima com a máquina de corte e tira, para que a marca fique mais sutil, mais suave. Se você já tem mais experiência, já consegue dominar um pouquinho melhor tanto o peso da tua mão na hora de criar essa marcação, quanto o movimento depois para tirar essa marca de uma forma fácil, faz direto com a de acabamento que você já delimita a região de trabalho. Então percebe como ficou. 0 de acabamento, um degrau para pente 1 e a região delimitada que vai ser trabalhado com tesoura. A gente já vai começar a suavizar agora com um pente meio, toda essa região marcada do acabamento. De baixo para cima, passando por cima da região que tem o degrau, marquinha, vai suavizando. E nessa região onde começa a ter mais curva, e principalmente aqui atrás, onde é uma região mais estreita, trabalha com o cantinho da máquina, se for necessário, para que você não invada a região que foi passado com o pente 1 ou com o pente 1,5 e consiga disfarçar, apagar essa linha que você acabou de criar. Vai fazendo isso com calma, sem pressa, não se afoba na hora de tentar tirar essa marcação, porque senão a chance de você invadir a região que já foi trabalhada com outra altura de máquina é bem grande, aí você vai só jogar fora o teu serviço, essa graduação não vai existir, vai acabar ficando uma marca pesada, você não vai conseguir entregar o resultado que é característico e que destaca esse degradê, que é ele ser mais suave e o contorno, digamos assim, mais claro, ficar mais próximo da orelha, tá? Terminamos de passar o pente meio, a gente vem com a máquina sem pente. Eu gosto de sempre começar aqui na região que contorna a orelha, tá? Venho trabalhando aqui a região que contorna a orelha, depois eu vou tanto para a parte da frente como para a parte de trás. Trabalho a abertura e fechamento da lâmina para fazer essa graduação ficar mais harmônica. Onde tiver uma linhazinha você dá um pouquinho mais de atenção, trabalha mais com o cantinho da máquina. Aqui para trás a mesma lógica.
Se sobrar algum degrau mais pesado, principalmente porque eu usei a máquina de acabamento, volta com a própria máquina de acabamento e dá uma espécie de uns tapinhas ali, ó, na região marcada com as costas da máquina, tá? Que essa marquinha vai diluir. Se precisar, entra cubiquinho da máquina ali, ó, para misturar essa transição de cor. Aqui para trás a mesma coisa. E aí sim você volta com a máquina sem pente, zero aberta, para terminar de fazer essa mistura. E o resultado é esse, percebe? Uma graduação que contorna toda a orelha, deixa preservado o cabelo que vai ser trabalhado com tesoura depois e deixa um pouquinho mais escuro toda a área frontal aqui, ó, da têmpora, onde você consegue fazer um acabamento mais marcado, mais preciso, que vai dar ainda mais destaque para todo esse contorno da orelha. Para dar sequência agora, eu vou fazer um pentezinho corrido nessa parte de cima e depois eu vou trabalhar um pouco de tesoura na parte de trás aqui do cabelo. Você pode escolher se você vai fazer esse pente corrido antes de fazer o que eu fiz ou depois. Eu sempre prefiro fazer depois, tá? Trabalha o pentezinho corrido, vai levantando e tirando somente as pontinhas ou a região que você percebe que está destoando, está ficando um pouquinho mais pesado. Se for do teu gosto, tu tiver paciência para isso e for realmente acrescentar em um nível muito, como é que eu posso dizer, diferenciado, assim, trabalhe um point cut para misturar a tonalidade aí dessa tua graduação, mas tem cabelos que esse point cut é bem desnecessário, tá? Cabelo ali que você fez a graduação com a máquina, já entregou um resultado bem satisfatório e tá bonito, teu cliente gostou, você gostou do resultado, aí o point cut ele é desnecessário, tá? Às vezes isso aqui é só porque você é barbeiro e está buscando algo quase que inalcançável, sabe? Para alguns cabelos não é necessário o uso do point cut. Para outros, ok, vai acrescentar. Mas sempre mede se vale a pena você ficar perdendo ali mais 10 ou 15 minutos batendo a pontinha da tesoura para entregar um resultado que já estava bom, não melhorou tanto assim, não vale a pena perder esses 10 ou 15 minutos batendo pontinha de tesoura ali. Principalmente se o cliente é um cliente que você percebe que ele não quer ficar muito tempo sentado na tua cadeira. Tem clientes e clientes. Tem cliente que vai querer ali um atendimento um pouco mais longo e tal, não vai se importar de ficar mais de 45 minutos na tua cadeira. Mas tem outros clientes que eles querem um atendimento mais prático, eles querem sair da tua cadeira e no máximo meia hora já está pagando e saindo da tua barbearia. Então mede a necessidade desse trabalho tão pontual assim que em 90% dos casos nem faz tanta diferença, tá? Para esse caso aqui, como o cabelo dele é um pouco mais espaçado, eu consigo ir mais localizado e aí vale a pena o uso do point cut, mas percebe que eu faço isso de forma bem localizada, eu não fico, sabe, pulindo meu degradê inteiro com o point cut. O degradê eu já fiz com a máquina, o point cut eu busco regiões que estão destoando para deixar mais harmônico, mas o degradê em si está pronto. E percebe como foi rápido meu pente corrido. Eu já trabalhei toda a graduação que eu queria dar esta com a inclinação do pente, quando eu fiz o pente máquina, tanto na parte superior como na parte posterior, e depois eu só poli essa graduação que já estava pronta. E olha como é que fica o encaixe. Esse encaixe aqui, ó. Percebe como o cabelo é direcionado, fica bem encaixado, não fica degrau e encaixa tanto a região da parte frontal, da parte de cima da orelha e da parte de trás. Tudo bem encaixadinho, somente com um pentezinho corrido e o cabelo se encaixa tanto a parte de máquina como de tesouro, não tem nenhum degrau entre as duas áreas. Feito isso de um lado, mesma lógica no lado contrário, só antes, lembra que eu falei para vocês que, deixa eu dar uma enxugada aqui no cabelo que está pingando no nosso modelo. Lembra que eu falei que o destaque de todo esse trabalho é o contorno da frente. É proposital que a gente cria essa região aqui mais densa, ó. Percebe que tem muito mais densidade de fio aqui. É para dar mais destaque ainda para esse acabamento, ó. Lembra que o acabamento, esteja ele aonde for, seja em cima da orelha, na base da nuca,
na têmpora, na recessão, enfim, onde você estiver fazendo o acabamento, ele é a moldura da tua obra, digamos assim. Tu fez aqui o degradê, fez o moicaninho ali disfarçado, e é esse contorno que vai destacar o trabalho que está todo para trás ali. Eu não gosto de entrar muito, tá? Então eu tiro somente o que está incomodando, destoando e aparecendo como excesso. E só de fazer isso, ele já dá um destaque ainda maior para todo o trabalho que a gente criou nessa região que contorna a orelha. Lado contrário, mesma lógica, fazer um pouquinho mais rápido, porque o processo é exatamente o mesmo. Clipper over comb, tanto na parte de cima como na parte de trás, pente 1,5, pente 1, marcação de acabamento, desmarca suaviza com o pente 1,5, desmarca com a máquina sem pente, sobrar algum detalhe, tira com as costas da máquina de acabamento. Não esquece, hein? Deixa tua curtida no vídeo. O conteúdo tá legal, né? Eu sei que tá agregando, então deixa tua curtida. Já se inscreve no canal se tu não tá inscrito e compartilha esse vídeo com aquele barbeiro, com aquele colega teu que tu sabe que tem dificuldade em alguma técnica que a gente tá mostrando aqui nesse vídeo, beleza? Terminei então de fazer toda a parte de máquina, vocês perceberam que não mudou nada, eu apenas fiz um polimento depois com o pente 1,5, com o pente 1, mas o processo é o mesmo. Clipper over comb, pente 1,5, pente 1, marcação do acabamento, pente 1,5 para suavizar a marcação, terminou de tirar a marcação com a máquina sem pente, se sobrou algum detalhe, vai ali ó, point cutzinho para misturar as áreas, mas como o cabelo do nosso modelo aqui hoje, ele é um cabelo, duas coisas, poroso e espaçado. Percebe que ele tem bastante espaço entre os fios e ele é poroso, é um cabelo mais grosso. Então, a própria máquina já entrega um resultado bem harmônico. Ó. Percebe que não fica marcação, não fica degrau pela característica do fio. Não é que eu sei fazer um degradê bonito, melhor nesse cabelo em comparação com outros que vocês já possam ter visto aqui no canal. É porque tem cabelo que é mais fácil de fazer e cabelo que não é mais fácil de fazer. Por isso que às vezes tu vai estar ali na tua barbearia, vai fazer um corte de cabelo, vai fazer um degradê e ficou bonito pra caramba, tu se emociona, daí vai lá e tenta fazer do mesmo jeito em outro cabelo e não dá certo, e fica marcado e fica um degrau muito forte. É porque cada cabelo tem uma especificidade, então tu vai ter que começar a entender qual a especificidade de cada tipo de fio para, por exemplo, saber que em um cabelo tu vai trabalhar, pode trabalhar com ele úmido. Para outro cabelo é melhor, de repente, você separar e depois secar a lateral na hora de fazer a graduação, principalmente um cabelo infantil, que é um cabelo muito mais fino, que tende a marcar com maior facilidade. Então esses detalhes vocês vão pegando conforme vocês vão trabalhando, não tem uma virada de chave ou algo que eu possa, uma regrinha que eu possa mostrar, é realmente no manuseio, no dia a dia que vocês vão encontrar essas diferenças e vão começar a perceber qual a melhor forma de trabalhar cada tipo de fio. Para esse tipo de cabelo aqui, vocês percebem que ele já fica praticamente pronto, todo o encaixe, principalmente porque aqui a gente tem um pouco mais de comprimento na região da aresta. Então, a gente já direcionou ela para aquele lado, quando a gente jogou a máquina para esse lado para fazer a nossa linha de base aqui em cima. E agora a gente está só polindo com uma tesourinha aqui, um pentezinho corrido, ao mesmo tempo que a gente vai buscando pontualidades onde está destoando. E vamos fazer o nosso contorninho da frente para estar dando aquele destaque em toda essa região que contorna a orelha. Contorno da orelha, igual do outro lado, eu sempre começo com uma linha reta e para trás da linha reta eu faço o semicírculo. É a forma como eu contorno toda essa região aqui frontal, o acabamento frontal eu sempre faço dessa forma, tá? Faço como você se sentir confortável, desde que não fique artificial demais e nem torto, né? O principal é limpar e dar destaque para a região de trabalho, que é a região onde você fez o degradê. Ok, contornamos ali na frente, terminamos de limpar a base, o corte em si das laterais está pronto. Vamos para a parte de trás, a nossa parte posterior. Percebe que está bem denso esse cabelo, vou botar de lado para vocês perceberem isso. A gente fez um moicano aqui, disfarçadinho, porém ficou muito cheio essa região, deve ficar um bloco de cabelo muito pesado.
E aí ele fica, se eu puxar bem para fora, ó, vocês vão perceber que ele está meio pontudo, ó. Ele vem para cá, depois vem para cá, fica uma ponta aqui. Dá mais destaque ainda para o hospital dele. Isso que o hospital desse cabelo aqui, dessa cabeça aqui, na verdade, é um hospital bem ok, assim, bem controlado. Ele não é muito protuberante aqui atrás. Só que a forma como ele está se encaixando aqui, a parte de cima que está caindo, que a gente ainda não mexeu em comprimento aqui em cima, essa parte de baixo que está muito cheia, acaba juntando tudo um peso nessa região central aqui e acaba criando esse formato que a gente não quer. Então a gente vai diminuir esse formato, porém, lembra que a gente quer deixar o início de um mullet. Para começar a pensar em mullet, o que eu vou fazer? Eu vou tirar somente o excesso. Eu vou levantar esse cabelo aqui, encontrar a região onde nasce os cabelos dele e vou tirar só o excesso, só o que está para baixo desses cabelos. Então, eu vou levantando aqui de forma bem natural, ó, maquininha de acabamento, de baixo para cima mesmo, e limpa tudo que ficou para baixo. Ó. Vou botar para trás aqui para vocês enxergar. Ó, levantei, limpei por baixo, levantei, limpei por baixo, levantei e limpei por baixo. Já fica mais limpo, percebe? Já me dá um aspecto mais limpo em toda essa base aqui da nuca, porém preserva comprimento. Então, para a ideia de que isso aqui cresça e vire um mullet mais à frente, a gente já tem um início. Agora, o que acontece? Eu preciso tirar isso aqui sem perder isso aqui. Como que eu vou trabalhar? Voltamos ele de lado. E eu vou voltar numa aula que a gente já teve aqui no canal, em que eu falei sobre as linhas de corte que a gente pode trabalhar. Então, a gente pode escolher 3 formas de trabalhar: camada, graduação ou peso. Qual a diferença delas? Lembra lá da aula. Se você não assistiu, vou dar um pequeno spoiler, vai lá nessa aula assistir. Quando a parte de cima é muito maior que a parte de baixo, você cria peso, porque essa linha cai e fica marcada, vai criar uma linha de peso. Quando a parte de cima ela é maior do que a parte de baixo, a parte do topo da mecha, tá? Ela é maior do que a parte de baixo, mas quando ela cai, ela não cobre a parte de baixo, você cria uma graduação de menor para maior. E quando você quer criar camadas, você deixa ou igual, as duas linhas iguais, em paralelo, ou ainda a parte de cima menor do que a parte de baixo. Aí o cabelo cai em camadas e essa linha em camadas é a melhor linha se você quer trabalhar a base da nuca para a criação de um mullet, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, de forma mais simples falando, o que a gente vai fazer? Uma linha inclinada para cortar o cabelo em que a parte de cima é menor e vai graduando para ficar maior embaixo. Para fazer isso, vou ficar meio torto aqui para vocês enxergar. Eu vou separar uma linha central, ó, puxa o pente de cima para baixo, igual você faz lá em cima, na parte de cima da cabeça, só que a gente vai fazer na parte de trás, ó. Separou uma região central aqui. E tem várias formas, pode fazer com a tesoura, pode fazer com a navalhete, pode fazer como você quiser. Eu vou fazer com a tesoura para que vocês consigam enxergar o que eu estou fazendo. Percebe que eu separei uma guia? Depois eu vou separar mais uma guia aqui, vou separar mais uma guia lá e vou trabalhar levando uma mecha em direção a outra e juntando no meio, tá? Estou mostrando aqui agora a parte de trás, porque depois eu vou trabalhar de lado e vocês não vão enxergar fazendo isso. Mas a básica é fazer a guia central, depois quando eu for trabalhar a linha do lado, eu levo essa para lá, trago a central para cá e corto entre as duas. Depois quando eu for trabalhar esse canto, eu levo esse canto para cá, levo isso aqui para cá e corto aqui no meio. Do outro lado a mesma coisa, só que eu vou fazer isso de lado para vocês enxergar o ângulo que eu vou criar com a mão. Deixar a cabeça dele bem reta aqui. E agora sim, puxo a minha guia central que eu acabei de separar, tinha mostrado para vocês ali. E eu vou inclinar isso da seguinte forma, ó. Menor em cima para maior embaixo. Corta. E de novo, corta. Aqui embaixo não pega mais cabelo, Alexandre, sinal de que para de cortar. Vai para a guia do lado e faz como eu falei que ia fazer. Leva uma em direção à outra e faz a mesma angulação. Procura a tua guia, tá ali minha guia, e faz de novo. Menor, um pouquinho menor em cima e vai graduando para fora embaixo. Quando parar de pegar cabelo, é sinal de que você tem que parar de cortar. E vai fazer isso sempre levando a que você acabou de cortar para ser referência da próxima que você vai cortar. Terminamos um lado, vamos para o lado contrário agora. Busca uma nova mecha, encontra a guia, de novo angulado, menor em cima, vai ficando maior lá embaixo. Mais uma vez, separa mais uma,
leva uma, traz a guia, mesma angulação, menor para maior. E chegamos na última, busco o que já foi cortado, mais uma vez, faz um ângulo para que fique um pouquinho menor lá em cima e vá graduando para um maior lá embaixo. E o resultado é esse aqui. Percebe que agora, mesmo que eu bata, ó, que eu tente juntar para ficar como ela ficava antes, ó. O cabelo dele agora, ele é mais chapadinho aqui em cima e a região que fica mais solta, mais densa, é só lá embaixo, onde a gente vai começar a deixar um mullet. Aproveitando isso, eu vou dar uma desfiada em toda essa base de trás aqui do cabelo dele. Trabalhar com uma navalhete dentada, boto aqui para cima e vou desfiando de cima para baixo para tirar um pouco mais de densidade de toda essa região central aqui e vou concentrar o peso, a densidade, o volume de cabelo só lá na base. Minha ideia é suavizar ainda mais, acentuar ainda mais esse formato que eu criei, criando essa linha em camadas aqui. É acentuar isso e criar um pouco mais de estrutura de movimento para esse fio. Percebe como agora já fica bem mais leve o cabelo, bem mais solto e mais, como é que eu posso dizer, obediente ao que você quer fazer. Ó. Coloca ele para lá, ele vai para lá, coloca ele para cá, ele vem para cá. Não fica um cabelo tão rebelde aqui, que é o cabelo dele, é um cabelo, como eu já falei lá no início, um cabelo mais poroso e tendia a ser um pouquinho mais difícil de controlar. Aqui atrás, trabalhando com a camadinha e depois com esse processo da navalhete, ele já fica mais texturizadinho, mais obediente. E percebe como fica com um aspecto bem bonito, todas as regiões, as camadas caindo, encaixando uma na outra. Dá uma limpada aqui com o espanadorzinho no nosso pescoço, depois eu vou tirar a capa e vou terminar de limpar de fato. E agora já temos as laterais, parte posterior pronta, nós vamos para o topo. Um dos pedidos do nosso modelo é que ele queria manter a franja. Pensando nisso, nós vamos começar pela franja. Vamos delimitar até onde vai ser o menor comprimento do topo, na parte da frente. A franja é a parte da frente do topo. Por lógica, se ele quer uma franja, a gente tem que definir até onde a gente pode deixar comprimento aqui, ou melhor, até onde a gente pode tirar comprimento aqui. Depois que a gente entende isso, a gente entende qual o menor comprimento que a parte frontal do topo vai ter. Para isso, jogo tudo para trás aqui, vou separar o meio e vou fazer mecha a mecha em camadinhas aqui, ó. Separa uma camada de cabelo, puxa para frente, vou definir minha franja. Eu vou tirar um meio dedo aqui, que passa um meio dedo da sobrancelha, porque esse cabelo é um cabelo que vai ondular, vai cachear aqui depois, então ele vai voltar aqui para cima. Então, como ele quer uma franja maiorzinha, a gente vai tirar um meio dedo à frente da sobrancelha, ó. Tiramos aqui, agora puxa uma próxima mecha, leva até ali de novo, busca e tira o que passar da linha que a gente já definiu. Puxou uma terceira mecha, levou até ali, sobrou só as pontinhas, sinal de que a quarta mecha não vai alcançar, então não vou nem puxar a quarta mecha. Já definimos com 3 mechas o comprimento dessa franja. Tudo que sobrou agora, a gente separou o meio aqui, tudo que sobrou desse meio, que não faz parte dessa franja, que já está lá na frente, nós vamos puxar aqui para o lado, para fora, e encontrar a linha de base, ó. Tá aqui a linha de base, que foi feita com o clipper overcomb e depois polida com pente corrido. Trouxemos em cima da linha de base e cortamos reto, ó. Cortou reto, chegou aqui na frente, cortou reto também. Conectamos o topo com a lateral e deixamos a franja pronta. Vamos para o outro lado fazer a mesma lógica. Lado contrário, de novo, pega uma primeira camada da franja, joga para baixo, encontra meio dedo para baixo da sobrancelha, ó, aqui,
e corta. Vou fazer para o outro lado para vocês conseguirem enxergar o que eu vou fazer, senão eu vou acabar ficando na frente da câmera. Puxou, encontrou a região de corte e cortou. De novo, mais uma camadinha, trouxe para baixo, encontrou a região de corte, cortou. Terceira mecha, provavelmente vai ser a última, trouxe para baixo, de novo sobrou só umas pontinhas, então não vou nem trazer a quarta mecha. De novo faço a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Tudo que sobrou para trás da franja que já foi encaixada, a gente traz até a linha de base e corta. De novo, traz até a linha de base e corta. Tudo que está para trás da franja está conectado. O único trabalho que faltou agora é definir o comprimento do topo. Vamos puxar uma guia central nesse topo, separar um lado, separa o outro. E lembra que eu falei lá no começo que a gente já definiu o quê? O comprimento e a inclinação da franja. Ó. Percebe que tem uma graduaçãozinha aqui na frente. Ó. Essa graduação ela foi criada com essas mechas que a gente foi separando e jogando lá para frente. A gente não vai mexer nessa graduação, a gente vai cortar a partir do momento que essa graduação some. Ó. Aqui ela sumiu. Esse aqui é o maior comprimento da franja. O maior comprimento que a gente precisa ter aqui na frente. E agora você vai definir. Isso aqui vai ser arredondado, se vai ser reto, se vai ser uma graduação crescente, você que define. Eu vou preferir trabalhar com uma linha reta. Ó, deixar a cabeça dele bem retinha e eu trago uma linha reta aqui para trás. Ó. Cortei reto. Mais uma vez reto. E meu último corte reto aqui atrás. Então agora nosso único trabalho é emparelhar esse topo com a nossa guia central. Levanta reto, encontra a guia no meio e corta retinho. Vai indo para frente, repetindo o mesmo processo. Levanta de novo, encontra o meio, emparelha. Puxa de novo, levanta junto com o meio, emparelha, de novo. Aqui a gente já está chegando na região em que a gente não fez a guia, porque fazia parte da graduação que o cabelo tinha naturalmente, porque a gente foi jogando para frente e cortando. Então terminamos de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro. De novo levanta, encontra o meio, corta, levanta, encontra o meio e corta. E vamos até a frente, até chegar na parte onde a gente não quer cortar, porque faz parte da franja que o nosso modelo não quer perder. Esse aqui é um cabelo que ele é mais cacheadinho e nós vamos trabalhar esse cacheado para fazer parte da finalização do corte, porque o corte em si ele já está pronto. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou o resultado do corte sem finalização. Então vamos ver como é que ficou nosso corte. Percebe? Franjinha aqui, ó, caidinho para frente, que é um detalhe que o nosso modelo queria manter, a franja caída aqui, começando com esses cachinhos aqui. Junto com essa franja, o cabelo se encaixa nessa lateral que a gente fez, que a gente deixou pronta, essa graduaçãozinha, esse moicano disfarçado. Percebe como o cabelo tem um encaixe, mesmo com uma franja, a gente cria um encaixe para essa parte de trás. Parte do topo, a gente tirou aquele peso que tinha, fazendo uma linha reta aqui e preservando apenas a parte da frente aqui, da franja que ele queria. E para a parte de trás, ó, de perfil a gente consegue ver que sumiu aquele excesso que tinha, lembra que formava um bico aqui atrás? A gente tirou esse bico, deixou esse formato um pouquinho mais plano aqui, ainda preservando o mínimo de comprimento que necessita aqui nas regiões. Tem 2 redemoinhos, lembrem disso, tem 2 redemoinhos, a gente conseguiu preservar em função da separação que a gente fez na hora de criar nossa linha de base, de fazer todo o processo do corte. E na parte de trás, por fim, a gente começou a iniciar um projeto de um mullet, deixando esse cabelinho crescidinho aqui atrás. Se você perceber que ficou um detalhezinho maior do que o outro ou desproporcional, é bem simples. Você vai ali com pontinha de tesoura,
e faz o polimento que achar necessário. Cabelinho bem usual, bem dia a dia, que está bastante em alta, pelo menos aqui na minha barbearia a gente faz bastante esse cabelo, pessoal mais novo aí, então um cabelo que tenho certeza que se não chegou ainda, alguém vai chegar e vai pedir um cabelo com alguma dessas características para você. A finalização em si vai ficar para a semana que vem. A gente vai fazer uma finalização bem detalhada desse cabelo e aí você vai conseguir entender como finalizar um cabelo acentuando, usando o cacheado, que é a característica desse cabelo, para entregar uma boa finalização. Então o vídeo da semana que vem, vocês já sabem, vai ser como finalizar um cabelo cacheado de uma forma satisfatória. E então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. A gente mostrou aí como fazer para cortar o cabelo, tanto na parte lateral com máquina, como fazer o encontro da graduação de máquina para tesoura, como fazer para fazer um corte em camada nesse tipo de cabelo, como cortar o cabelo na parte do topo, como manter franja e cortar topo, entendendo quanto a gente preserva desse topo, enfim, foi bem completo. E aí como finalizar esse cabelo, você vai ver na semana que vem, vai ser um passo a passo bem detalhado para a finalização do cabelo. Guardo vocês então na próxima semana para a gente continuar crescendo e aprendendo junto. Um abraço e até semana que vem.